vídeo é para você, fotógrafo, que, assim como eu, é criativo, não gosta de ficar fazendo fotos comuns, igual todo mundo faz, e gosta de experimentar, quer encontrar o seu estilo e criar novos efeitos nas suas fotografias, usar e abusar aí dos efeitos artísticos. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra colocar nele tudo que eu gosto de usar, algumas técnicas que eu conheço, alguns efeitos muito legais que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que trazem algumas fotos especiais e depois ficam fotos assim que você ama e que os clientes elogiam e você começa a se enxergar naquelas fotos e encontrar o seu estilo mesmo, porque você não teve medo de ousar. Chega de enrolação, vamos direto ao ponto. Eu não vou citar aqui algumas formas comuns de fotografar, acredito que você já saiba. Só vou citar aqui as formas não originais de fotografar. Então eu vou separar essas técnicas e não vou citar todas, somente algumas. As demais você encontra aqui no PDF que eu tenho aqui embaixo. Vou separar elas em 3 tipos, tá bom? Primeiro tipo, efeitos que você consegue fazer com a câmera. Segundo, efeitos que você consegue fazer usando a refração da luz. E terceiro, efeitos fora da caixa, que você consegue fazer com aquilo que você tem no momento. Pega papel e caneta aí, que eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo já querendo aplicar todas essas técnicas que eu vou te ensinar aqui. Então, os primeiros efeitos que eu vou te falar aqui são os efeitos que você consegue fazer com a câmera. Talvez alguns você já conheça, outros não, mas que você devia experimentar, que você tenho certeza que vai amar. Então vamos falar agora do efeito múltipla exposição, ou também conhecido como dupla exposição. Esse aqui é o efeito que você vai sobrepor fotos. Então é quando você combina várias fotos em uma só. Você consegue fazer esse efeito aqui ao vivo, durante o trabalho, ou consegue fazer também no Photoshop, na pós-produção, sobrepondo as imagens. Então, você tá vendo aí na tela algumas fotos que eu fiz usando esse efeito. Ele é muito legal porque você consegue usar a criatividade assim como uma pintura. Você consegue sobrepor as imagens com pessoas e também com flores, com texturas, e ficam sensacionais. E se você usa o céu também, você consegue fotos com profundidade que parecem pinturas, assim, aquarelas. Nessa técnica tem um segredinho importante. Aqui, o que você quer que fique mais nítido na foto, por exemplo, a pessoa que você está fotografando ou o objeto, né, que você quer que fique mais nítido, você sempre vai deixar ele na frente. Então, se você vai fazer o efeito diretamente na câmera, você fotografa a pessoa primeiro e depois o fundo. Aí existem diversas combinações que você pode fazer, também estão lá no e-book, mas vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, um modelo na frente e uma textura por cima. Você pode combinar a pessoa perto com a pessoa longe. Você pode combinar a foto na horizontal com a foto na vertical. Você pode combinar uma foto estática parada com uma foto tremida. Você pode combinar uma foto normal com uma foto com efeito com prisma ao fundo e diversas outras que estão lá no e-book. Próximo efeito incrível, maravilhoso, que eu preciso passar para você é o efeito de longa exposição. A longa exposição é quando você deixa o obturador aberto por muito tempo. Então ele vai ficar ali captando a imagem por bastante tempo. Então, a velocidade do obturador, você vai colocar ela ali, por exemplo, em 1 segundo, 30 segundos. Também é possível fazer com uma velocidade um pouco menor, mas é assim que você consegue aquele efeito de véu de noiva na água de uma cachoeira, por exemplo. Vou deixar aqui na tela também algumas fotos que fiz com esse efeito. Nem sempre você precisa de um tripé para fazer essa longa exposição, a não ser que você queira que o que não está se mexendo, o que está estático na imagem, na cena, fique estático e o que se mexe fique cremoso. Dá para fazer muito mais do que o óbvio. As fotos mais comuns são as fotos com a água, mas você pode fazer uma criança no balanço, por exemplo. O que está em volta vai ficar parado, só ela vai ficar se mexendo, vai ser uma foto linda. Ou você pode ficar parado na praia e pedir para o seu modelo, para a família, para o seu cliente se movimentar e você vai ver que vai ficar um efeito como um fantasma, assim, naquele ambiente, naquele cenário, que também é outra foto que fica maravilhosa. São fotos que dão ideia de movimento, lembre-se disso. Agora, uma outra técnica que você pode usar com a tua câmera é a do foco não óbvio. Eu chamei assim, não sei se existe um nome, mas é quando você foca em algo que não é aquilo que, obviamente, qualquer fotógrafo ia focar. Por exemplo, o objeto que está na frente, né? Se você vai tirar foto de uma pessoa, de um retrato, ao invés de você focar no rosto dela, foca no ambiente em que ela está. Então,
Também vou mostrar para você aí algumas imagens que eu fiz usando essa técnica. As fotografias com foco bem definido são muito cobiçadas, né? Tanto que tem fotógrafo que até troca de equipamento para conseguir uma foto mais definida. Só que às vezes a sua arte, a tua criatividade pode estar em justamente o contrário. Você fazer aquilo que as pessoas não estão fazendo, que é trazer para a cena ou como objeto principal da cena algo que ninguém tá vendo. A proposta desse foco não óbvio é você pensar fora da caixa. É você fazer diferente do que a pessoa tá esperando. Às vezes você pede para os modelos ficarem ali parados e com a intenção de não focar apenas neles. Eles vão pensar que você tá focando neles, mas você tá focando num pássaro no céu, por exemplo. E essas ficam fotos muito poéticas. Então, sempre que você estiver fazendo fotos de uma cena muito bonita, lembre-se de testar, focar no objeto principal e também fazer fotos nos lugares diferentes que a pessoa não está esperando. Não se preocupe na hora de verificar como que ficou, ver se ficou bom ou não, porque você vai se surpreender depois em, por exemplo, testar essas fotos no formato preto e branco, por exemplo. Você vai ver que elas ficam muito mais bonitas. Na hora, às vezes, você não acha que ficou legal, mas você colocando ela no preto e branco, ela fica assim, parecendo um filme, uma cena de filme. Vamos agora para os materiais. Então, quando você usa a refração da luz. Aqui eu vou explicar para você mais ou menos o que é a refração da luz, mas é muito simples, é você usar objetos nas suas fotos. Então, a refração da luz é quando a luz muda de velocidade na sua propagação. Então, por exemplo, nós temos uma luz incidindo aqui sobre mim e quando eu coloco um objeto na lente, né, entre a luz e ela vai mudar a sua forma de propagação. Aqui eu tenho um prisma, 2 prismas, são os formatos diferentes, mas você vai ver que eu colocando ele aqui, ó, como que ele muda a entrada de luz. Olha o que vai acontecer para você. Nada mudou, a câmera continua no mesmo lugar, eu continuo no mesmo lugar e a luz continua vindo do mesmo lugar. Mas eu mudei a velocidade com que a luz chega até mim com esse objeto. E você consegue fazer isso com vários objetos. Então, eu vou falar para você aqui alguns objetos que você pode usar para causar nas suas fotos esses efeitos. Uma coisa que você pode usar é observar quando você estiver fotografando em poças d'água, fontes, superfícies de água, você vai ver que sempre vai haver um reflexo. Piscinas, então você pode usar você vai ver que existe o reflexo da pessoa naquela água, você pode aproximar essa câmera da água e você vai ver que você vai ter um reflexo como base da tua fotografia. Você precisa experimentar e estar com esse olhar sempre atento, procurando essas opções diferentes para você usar. Uma outra coisa que você pode fazer também usando a água é borrifar, por exemplo, gotas de água. Água na lente aqui, só pra mostrar pra vocês, mas não deu certo. Você jogando água na lente, borrifando pela lateral, com um borrifador bonitinho, né? Tomando todo cuidado com o seu equipamento. Você pode conseguir efeitos incríveis também. Agora vamos a um outro efeito. Vamos falar agora da luz do sol, ou fonte de luz direta, né? O normal é que a gente tenha a luz do sol, os raios de sol. Você vai conseguir fotos incríveis, inimagináveis com a luz do sol e com esses raios de luz. Pode acreditar em mim. A primeira foto legal que você consegue fazer é aquela foto com o flare. Você sabe o que é flare? Se você não sabe, são aqueles raios, aquele arco-íris que se forma na fotografia quando você tira a foto contra a luz. Então, para você alcançar um flare bonito, né? Porque flare é fácil, todo mundo sabe fazer, é só você apontar contra o sol, o teu celular, a tua câmera. Mas para você conseguir um flare bonito que complemente aquela imagem, um beijo de um casal, um abraço de uma família ou criança com os braços abertos, né? Você consegue complementar a foto com aquele flare, você precisa estar num ângulo correto. Então, para isso, o que você precisa fazer? Experimentar, né? Como eu já falei. Você precisa movimentar a sua câmera, o ângulo da sua câmera e testar naquele momento, mais para baixo, mais para cima. A pessoa vai permanecer ali, aquela cena está acontecendo, mas é você que tem que se movimentar procurando esse flare. E você vai conseguir encontrar e você vai ficar surpreso com a beleza que vai ter as suas fotos depois que você começar a usar essa dica. E também, né, não só o flare, você vai ver que também o contraluz é muito legal. A maioria das pessoas odeia o contraluz, por quê? Porque atrás fica tudo branco, o
assunto fica tudo preto, né? A pessoa que está sendo fotografada fica toda preta. Mas posso te dizer que se você souber usar este efeito no momento certo e você conseguir fazer as pequenas correções necessárias na pós-produção, como melhorar a nitidez, aumentar a claridade ali, desembaçar a foto, aquele efeito desembaçar é aqui que você vai usar, no contraluz. Você vai conseguir trazer aquele raio para dentro da sua foto de luz, causando esse efeito cinematográfico de filme, de sonho. Então suas fotos vão ficar assim excepcionais, maravilhosas. Experimenta isso, esse é o meu preferido. Aí também, quando você não tem o sol, você pode usar uma lanterna na base da sua lente, por exemplo. Então a lanterna, você consegue recorrer à lanterna quando você não tiver uma luz do sol e você quiser alcançar esse efeito. Também pode ser um espelho, também pode ser um CD. Todas essas opções fazem efeitos diferentes que você vai gostar. Agora vamos falar dos objetos, quando você pode colocar objetos na frente da luz, né? Esse aqui eu já falei quando eu dei o exemplo para você ali do que era a refração da luz, mas objetos como prismas, né? Não sei se está focando aqui. Então, esses objetos são ótimos para você refratar a luz. Você vai criar com esses objetos aquele efeito espectro, né? Você consegue com esses objetos trazer o mesmo efeito que o flare traz na foto, só que cada um tem a sua característica. E diversos formatos também de prisma trazem outros formatos de flare, outros formatos de luz e refração da luz na tua lente, por consequência na tua foto. Outra coisa que você precisa experimentar é usar o papel sulfite ou um papel branco ou um pano branco na sua câmera. Você vai ver que a câmera ela sempre vai fazer um efeito de sonho, de nuvem. Ela tá focada em outro lugar, mas o papel branco ou o pano branco, o papel sulfite, guardanapo, o que você tiver, vai trazer esse efeito de borda. Ele vai criar uma borda branca. A gente faz muito isso com o véu da noiva. As noivas que têm véu ou vestido, a gente usa isso para brincar ali na foto e causar aquele efeito de movimento e sombra branca também. Uma outra coisa que você pode fazer é amarrar um plástico na lente. Um plástico daqueles de colocar em embalagem, sabe? Filme, né? De fechar a embalagem com alimento. Ou você pode colocar ele na lente, ou você pode segurar ele no primeiro plano e ele vai causar um efeito totalmente diferente na sua foto. Mais ou menos isso, né? Talvez não seria exatamente esse plástico, mas você pode testar com o que você tiver aí. Gente, tem muito mais efeitos, mas não consigo falar de todos aqui no vídeo, senão o vídeo vai ficar enorme. Mas agora estamos indo já para a última sessão aqui que eu separei, que é você usar a criatividade e sair da caixa. Então, o nosso primeiro efeito aqui, saindo da caixa, esse aqui, eu vou ter que gravar ele pra vocês lá fora, com a câmera, pra mostrar pra vocês. Só pra você sentir o gostinho, porque ele é muito legal. É o freelancing. O que é o freelancing? Lente livre. Pode parecer uma loucura, uma doideira, mas é possível fazer isso. Como que você faz o freelancing? Você vai fotografar com a lente fora da sua câmera. É um risco, porque você pode deixar entrar sujeira na tua câmera, mas você não tem ideia, coisa mais linda que ficam as fotos quando você domina o efeito freelancing. Então você vai posicionar a lente na frente da sua câmera sem conectar ela, tá? E você vai tentar fotografar dessa forma. Normalmente as câmeras vêm com uma trava, então para não conseguir fotografar sem a lente ali conectada, mas você consegue fazer isso mudando ali na configuração, tirar essa configuração, ou seja, você vai lá e habilita ele. Não, eu quero conseguir fotografar sem a lente no conectada na câmera. Aí você vai ver os efeitos legais que você consegue fazer. Ao invés de você conectar ela e tirar normalmente com a câmera conectada com a lente, você vai deixar ela aqui na frente, você vai controlar com essa mão a lente e com essa mão você vai controlar a câmera. Então você vai sempre movimentando aqui, com muita delicadeza, lógico, olhando ali dentro do visor, movimentando e você vai ver que conforme você afasta aqui a lente do corpo da câmera, você vai mudar onde é que tá o foco. Só que você vai ver que o que causa na fotografia fazer isso? Um efeito de desfoque, e é um desfoque assim surreal, é um desfoque, é como se você tivesse passado uma gordura na lente. Você vai ver, ela fica todinha assim borrada em volta, e onde você focar, onde ele focar, ele fica com aquele foco doce, sabe? Ele fica poético. É até difícil explicar aqui pra você tem que experimentar.
Então você pode ver aí essa foto, especificamente essa foto. Eu demorei, cliquei várias vezes, mas eu consegui fazer ela com esse efeito freelance. Eu pedi pra moça ficar ali sentada na cama e eu estava de pé, ela estava ajoelhada, assim, sentada. Eu fui brincando ali com a lente em volta. Você tem que falar pra pessoa, né? Confia em mim. O que você tá fazendo? E daí você vai brincando até você alcançar aquela foto que você quer. Nesse caso aí eu foquei, né, na boca dela, nos cílios ali. E eu usei aqui nesse caso um enquadramento diferente também, cortando um pedaço, porque eu achei que ficaria mais interessante nessa foto. Mas aqui é muito importante você ter muito cuidado, tá bom? É um efeito legal, é criativo e tudo lindo, maravilhoso, mas se você estragar o teu sensor, você vai se arrepender. Então, toma muito cuidado. Não faça isso em ambiente que tem vento, praia, de jeito nenhum. De preferência, faça assim, ambiente fechado, sem vento, com a certeza de que você consegue controlar ali para que não entre sujeira no teu sensor, na tua bom, mas vale a pena, fica muito lindo, vai que é. Outro efeito muito legal, esse aqui fica legal em festas, onde tem balada, assim, né? Aquele momento do evento, que é o final do evento e tal, que é o que? A puxada de zoom. A puxada de zoom, você precisa ter uma lente zoom. Aqui eu tenho uma. E o que você vai fazer? Você vai abrir ela, tá? Você tá ali, daí você vai focar no teu objeto, só que na hora que você clicar, você clicou no obturador, ao mesmo tempo você vai puxar. A foto, ela vai sair como se fosse um túnel, assim. Então, a puxada de zoom, você vai ver, é muito legal. Só que também ela não combina muito com certos ambientes, mas combina com alguns. Então, você pode experimentar e tem que testar bastante. Você clicou, puxa. Aí você vai ver, a foto vai sair com esse desenho, com esse movimento, como se fosse assim uma festa mesmo, um estilo rave, assim. Fica mais ou menos nesse estilo. Um outro efeito maravilhoso de se fazer é quando você tem um objeto em movimento. Então, por exemplo, um jogador de futebol, uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, você já deve ter visto fotos assim, que é o panning. Panning é um arrasto da câmera. Só que aqui nesse caso, como que você faz? Você vai focar, você precisa acompanhar o objeto na mesma velocidade em que ele está. Então, por exemplo, se tem uma pessoa de bicicleta andando na rua, você vai clicar acompanhando a pessoa. Você vai ver que a pessoa vai ficar focada e o resto vai ficar em movimento. Então, ele é mais ou menos o contrário do longa exposição, porque você não está causando ele pela câmera, pela configuração da câmera, é pelo movimento da sua mão. A gente sempre tenta fazer a foto mais firme possível, clicar segurando de forma firme na câmera. Nesse caso, você vai segurar firme, só que você precisa acompanhar o objeto na mesma velocidade que ele. Aí você já deve ter visto, vou colocar aqui para você algumas imagens aí na tela dessa foto com esse efeito panning. Esse aqui é um efeito que exige muita experiência e muito treino para você conseguir, mas não é impossível, você consegue. E usar ele assim em certos momentos em ensaio também, coisa mais linda, usar objetos em movimento durante o trabalho, o lugar que você tá, e enriquecer isso a sua fotografia. E agora, últimos efeitos aqui que quero mostrar para você é que você nunca dependa de alguma coisa, dependa de um prisma, mas eu não tenho prisma, eu não tenho isso, aquilo. Faz com o que você tem. Muitas fotos eu já fiz com folhas do ambiente, por exemplo, ou com objetos que eu tinha, por exemplo, vaso de planta, folhagens assim, sabe esses estúdios que você vai que tem lá um vaso com aquelas folhas verdes? Se você usar isso e colocar sempre assim, ó, na lateral da câmera, você vai ver que você vai causar fotos assim inesperadas e o efeito que a tua câmera faz, mas principalmente usando o diafragma mais aberto, tá? Porque se você usar ele fechado, ele vai deixar tudo nítido, né? Então não vai dar certo esse efeito. Usa esse diafragma bem aberto ali, 2.8, 1.8, que você vai ver que quando você coloca esses objetos, o que você tiver em volta da lente como uma moldura, ele vai causar diversos efeitos muito legais que você nem imagina, é só você testando para você ver. Então use folhas, flores, as folhas, às vezes eu faço um furinho no meio da folha, coloco a folha na frente da lente, tronco de árvore, toda e qualquer coisa que você consiga fazer molduras nas fotos, você vai enriquecer suas fotos. Mas eu vou mostrar aqui pra você como é. Ó, você não precisa de muito, peguei só, por quê? Porque eu quero dar um efeito de luz roxa na minha foto, tá? Eu vou criando um efeito roxo, só de aproximar a florzinha aqui na lente, ele vai dando esse efeito roxo aqui, ó. Ó, e você pode ir brincando assim, ver onde é que fica mais legal. Aqui é a flor normal.
E agora eu vou colocar o prisma. Ó, vocês podem ver aqui que o meu diafragma tá bem aberto. Então, olha que legal o efeito. Ó, eu vou movimentando ele e olha o que vai acontecendo ali na imagem. Aí eu posso também multiplicar aqui com esse prisma. Vou colocar pra vocês aí as fotos. Uma outra coisa que você pode usar, mesmo que você seja fotógrafo de luz natural, é o flash. Então, usar e abusar do flash, mesmo de dia, mesmo em lugares que tem espelhos, que tenha vidros. Vidro, gente, eu amo quando tem vidro. É janela, aquelas divisórias de vidro, porta de vidro. Eu sempre uso, sempre vou atrás desses ambientes para conseguir efeitos muito legais e usar os reflexos. Observe muito a luz que você vai ver, que você vai conseguir fugir do óbvio, sair daquele óbvio, sabe? E conseguir fotos assim maravilhosas, incríveis. Então essas são só algumas dicas para você testar e você se surpreender seu cliente e conseguir, principalmente, esse é o meu objetivo com esse vídeo, que você encontre a sua identidade criativa, que você seja um fotógrafo único, autêntico, use todas essas ferramentas para você encontrar a sua linguagem. Você vai ver que você vai se tornar referência nisso, referência conforme a tua linguagem, porque você vai ser único. Então, se você quiser o meu e-book, tá aqui embaixo o link, tá? Que tem essas e outras técnicas explicadas aí, espero que vocês gostem. Se inscreve aqui, deixa o seu curtir no vídeo e comenta aqui embaixo se você viu alguma diferença ou se você quiser até compartilhar comigo aqui a tua foto, me marca lá nas redes sociais, vou deixar aqui na descrição do vídeo e nos vemos nos próximos vídeos.